Nesse videozinho aqui você vai aprender como gabaritar a prova de matemática e passar no Enem em poucos meses. Sem firula, indo direto ao ponto. Então, vem comigo. Show de bola! Antes de mais nada, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Meu nome é Felipe Calasso, seu professor de matemática, vulgo carequinha do Enem. E aqui nesse canal eu trago conteúdo sempre 100% específico para o Enem para facilitar a sua vida. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, curte esse videozinho aqui. E um recado muito importante é que toda segunda-feira, 7 horas da noite, tem live aqui no YouTube. Ou seja, o que eu te passar nesse vídeo eu posso te acrescentar muito mais também nas lives e é gratuito. Então eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição desse vídeo para você entrar no grupo das lives, porque lá a gente passa mais informações. Show de bola! Talvez quando eu comecei esse videozinho aqui, você possa ter perguntado o seguinte: Felipe, mas por que você falou em poucos meses? Isso faz sentido? É possível realmente, de fato, eu conseguir gabaritar a prova em poucos meses, conseguir passar no Enem? E a resposta é sim. Eu vou dar uma explicação ao longo desse vídeo, mas só para você entender se você precisasse estudar menos da metade do conteúdo que você estuda no colégio, no ensino médio e no cursinho pré-vestibular, só esse argumento já te mostraria com lógica que você sim, em poucos meses você pode conseguir esse resultado. E isso é verdade, Felipe? Sim, mais da metade dos conteúdos que você estuda não cai de fato na prova de matemática do Enem. E eu sei que no começo parece ser bom demais para ser verdade, a gente fica sempre com uma pulguinha atrás da orelha, desconfiado, e eu também não acreditaria se eu estivesse no seu lugar, mas o fato é que são centenas de alunos que já aplicaram esse método e conseguiram 800 mais. Para falar a verdade, a gente está chegando já no milhar. Em 1000 alunos que já aplicaram esse método e conseguiram 800 mais. Eu vou deixar aqui só alguns resultados. E a questão é, será que eles precisaram de 2, 3, 4 anos para conseguir esse resultado? Não. Poucos meses aplicando o método você consegue esse tipo de resultado. E é isso que eu vou estar falando um pouquinho mais nesse videozinho. E o fato de ser poucos meses de estudo para você conseguir sua aprovação muda completamente a sua vida. Por quê? Eu já estive no seu lugar. Em 2011 estava no terceiro ano do ensino médio, tive que fazer a prova do Enem, não passei. Paguei mais um ano de cursinho, um ano inteiro, fiz mais de 2.000 exercícios de matemática e não passei de novo. Tive que fazer cursinho mais um ano e aí sim, em 2013, eu comecei a entender alguns padrõezinhos do Enem, que é o que eu vou estar te passando nesse videozinho aqui. Ou seja, com conhecimento você adianta sobre o tempo, você não precisa ficar penando. É por isso que as pessoas falam que você precisa de 3, 4, 5 anos estudando, fazendo pré-vestibular para você passar em medicina. E de fato isso é verdade, se você não tiver um método. Então agora vamos começar a entender o que a gente precisa para gabaritar a provinha de matemática. A primeira coisa que você tem que entender é que quem é aprovado, quem consegue um resultado expressivo, não é necessariamente quem é mais inteligente ou quem estudou mais. Eu conheço pessoas que já fecharam a prova da Unicamp, por exemplo, a prova aberta e fechada de matemática e não mandou bem na prova de matemática do Enem. Ué, será que essa pessoa não era inteligente? Lógico que era. Será que ela não tinha estudado muito? Lógico que estudou muito, mas mesmo assim não foi bem na prova do Enem. Em contrapartida, tem outras pessoas que estudam alguns mesezinhos, entendem alguns padrões e vai muito melhor do que pessoas que estão no cursinho 1, 2 anos. E é isso que eu quero mostrar para você. O passo 1 é você entender que a prova do Enem é diferente de outros vestibulares. Eu sei que se você me acompanha, isso vai parecer trivial ou óbvio, mas não é óbvio. Se eu perguntar para você por que o Enem difere de outros vestibulares, você sabe me dizer? Você pode citar até 1 ou 2 argumentos, mas o fato é que são dezenas de argumentos praticamente. Por exemplo, é uma prova longa, é uma prova cansativa, tem 45 questões na prova de matemática. Tem a parte da teoria de resposta ao item, ou seja, a gente tem que utilizar essa parte de teoria de resposta ao item para aumentar a nossa nota no Enem. Outra coisa, os conteúdos abordados no Enem é muito diferente de outros vestibulares. É por isso que eu falo que mais da metade do conteúdo que você está estudando é inútil para o Enem. A verdade é essa e a verdade dói um pouco. E existem vários outros aspectos que são diferentes. É por isso que tem pessoas que vão estudar 1, 2 anos para ter um resultado X. Se eu pegar um aluno e colocar ele 5 dias comigo, ele vai ter um resultado melhor do que o cara que estudou 2 anos. Felipe, você está sendo presunçoso. Mentira. Eu simplesmente tenho um conhecimento do que vai cair na prova. Ou seja, eu enunciei alguns padrõezinhos e eu sei exatamente o que vai estar na prova. Eu posso ensinar isso de forma rápida e direcionada
para o aluno. Para você entender, outro aspecto que você precisa disso para você mandar bem e conseguir sua aprovação é você saber exatamente o que cai, como cai e a frequência que cai. É por isso que eu estou falando desse exemplo do aluno. Para você ter noção de 375 tópicos que você estuda lá no ensino médio ou num cursinho pré-vestibular, em média, tá? 375 tópicos, porque esses tópicos são de referência do livro Manuel de Paiva, que é usado aí na matriz do ensino médio e nos cursinhos pré-vestibulares como referência. Desses 375 tópicos, e eu já fiz um material que demorou anos para ser feito isso, anos! Eu já fiz a prova do Enem dezenas de vezes. Eu fui comparando todos esses tópicos com todas as questões da prova de matemática do Enem desde 2009 até 2022 e simplesmente menos da metade desses tópicos cai na sua prova. Você tem noção disso? Ou seja, de 375, apenas 165 cai de fato na sua prova. É por isso que em poucos meses você consegue ter resultado que pessoas que precisam de anos para ter. Então você precisa saber exatamente o que cai, como cai e a frequência que cai. E, por exemplo, nas lives que eu dou e nos eventos que eu faço gratuito, eu vou disponibilizando esses materiais aos poucos para você ir tendo essa compreensão e estudar de fato que vai estar na sua prova. Outra coisa muito importante que você precisa saber para mandar bem na prova de matemática do Enem é utilizar a teoria de resposta ao item. Recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal mais aprofundado sobre a teoria de resposta ao item. E simplesmente o que é isso? O Enem, como tem um modelo estatístico por trás da prova, ele quer medir a sua coerência na hora da prova. Se você acerta muitas questões difíceis e poucas questões fáceis, isso não tem coerência. Então você precisa ter uma coerência na hora da prova. Por isso que pessoas que, nesse caso que eu vou colocar aqui, pessoas com 28 acertos conseguiram uma nota no Enem de 2021, algumas delas, 700, em torno de 700 pontos. Outras pessoas com 29 acertos conseguiram 800 pontos na prova do Enem de 2022. Isso por causa de quê? Teoria de resposta ao item. E a gente pode utilizar isso a nosso favor. Não é ao acaso, não é simplesmente, oh meu Deus, eu dei sorte e consegui. Não! Se você tiver uma coerência na hora da sua prova, você consegue isso. Então veja, se você está estudando em um colégio, no ensino médio, ou no cursinho pré-vestibular, não foi abordado exatamente como cai no Enem, a frequência que cai, como é cobrada, a melhor forma de resolver. Não é abordado sobre a teoria de resposta ao item. O nosso próximo ponto que a gente vai ver é sobre estratégias de prova. Tem estratégia de prova? Você precisa ter uma estratégia de prova para utilizar a teoria de resposta ao item ao seu favor e vários outros aspectos que englobam essa parte de estratégia de prova. Ou seja, tem esses três aspectos? Tem o aspecto de você estudar lá os 165 tópicos que vai cair na prova de matemática do Enem, ou você vai estar estudando vários tópicos que não caem. Além da forma que é cobrado, que é o próximo tópico, que é entender os padrões do Enem. Por exemplo, você sabe que no Enem não existem questões analíticas de forma absurdas. Por exemplo, o que são questões analíticas de forma absurda? Eu simplesmente te dou um volume, por exemplo, um poliedro e falo, calcule o volume desse poliedro. Isso é uma questão direta. No Enem não é cobrado assim. É cobrado uma questão com contextualização, ou seja, vai te dar uma historiazinha. Você precisa entender como é cobrado no Enem. Aí imagina, você fica lá estudando, por exemplo, no cursinho pré-vestibular, de uma forma analítica. E aí, chega na prova do Enem, de uma forma totalmente contextualizada e você não consegue aplicar aquela formulazinha que você aprendeu na questãozinha, ou seja, você trava. Por isso que muitas pessoas têm problema com interpretação das questões. A maior dor que os alunos têm é, Felipe, eu não consigo interpretar uma questão de matemática do Enem. Por quê? Porque você assiste às aulas, você vê o conteúdo que não é específico para o Enem. Então, quando você vai fazer um exercício para o Enem, você trava, porque tem uma diferença grande. Além do que, muitas vezes o que você vai estar estudando é diferente do que está sendo cobrado. Felipe, mas o que você quer dizer exatamente com entender os padrões do Enem? Quando eu falo entender os padrões do Enem, a provinha do Enem, como eu já disse, é um jogo. E um jogo precisa entender das regras. Essas regras são os padrões do Enem. Tem várias questões que sempre se repetem. Por exemplo, todo ano cai uma questão de escala. Todo ano cai uma questão de projeção ortogonal. Por exemplo, a fórmula que é mais cobrada no Enem é a fórmula de média aritmética. E estou dando alguns exemplos. Por exemplo, nas próprias alternativas, quando a gente vai fazer um exercício, eu posso resolver alguns exercícios substituindo o valor, eliminando os extremos. Isso é padrões do Enem. Isso são padrões do Enem, na verdade, né? E quanto mais a gente entende sobre esses padrões, melhor a gente vai na prova. E isso não necessariamente é conteúdo de matemática. E mais um ponto que as pessoas não te ensinam, que você precisa saber disso para você gabaritar a prova de matemática do Enem, é saber técnicas avançadas para você conseguir resolver as questões. Existem técnicas que você resolve algumas questões em segundos. Felipe, você tá falando isso da boca para fora? Não! Eu nas lives ensino algumas dessas técnicas. Simplesmente, por exemplo, eu posso citar algumas aqui. Você aplica a técnica RACI, que eu ensinei sobre roupa atraente conta inteligente, sobre o TGH, que é a tabela gráfico histórica,
que você resolve algumas questõezinhas substituindo o valor. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas simplesmente o que acontece? Nos cursinhos normais, tradicionais, você aprende a resolver uma questão, muitas vezes, a maioria das vezes, de forma analítica, de forma tradicional. Você tem que fazer isso, o passo a passo é esse, só que o Enem ele te dá a pista. Se você entende alguns padrõezinhos, sabe de algumas técnicas, você consegue resolver a questão em 30 segundos, muitas vezes sem nem saber aquele conteúdo. Resumindo, você precisa ser específico para o Enem. Se você está estudando nesse exato momento e você não tem uma estratégia de prova, se você não sabe utilizar a teoria de resposta a seu favor, se você não sabe vários padrões do Enem, se você não tem técnica avançada para resolver, isso eu citei só alguns pontos. Se você não tem nem isso aqui, você não vai mandar bem o Enem. Ou você vai precisar de 3, 4, 5 anos para você conseguir um resultado expressivo para você conseguir a sua aprovação. E eu tô aqui te fazendo um convite para você me acompanhar, participar das lives e dos eventos para você conseguir essa nota. E isso são só alguns pontos para você conseguir a sua aprovação em meses. Se você quiser, de fato, imergir nesse tipo de conteúdo, se inscreva aqui na descrição para você entrar no grupo e ser informado de tudo que o Checkmate disponibiliza. Show de bola! Espero que você tenha gostado. Até breve!